Fala pessoal, espero que esteja tudo incrível com vocês. Turma, no nosso radar semanal, dessa semana, que vai de hoje 23 até o dia 27, a gente vai ver os seguintes pontos. As ações de Fleury e Copa que fazem parte do nosso radar, a maior alta da semana passada na B3, a maior queda da semana passada na B3 e o nosso quadro de operações encerradas, turma. Análise dos mercados com as principais ações do Brasil e dos Estados Unidos. Começa agora o Radar Semanal. Turma, começando com Fleury. Fleury está sem oportunidade. A máxima em Fleury foi em R$ 15,81 e a mínima em R$ 14,83. Uma queda, pessoal, pouco superior a 2%. Vamos ver como está o gráfico, turma. Aqui, está o gráfico de Fleury, pessoal. Vou até tirar um pouquinho aqui. Aqui, tá bem legal para a gente visualizar. E lembram, pessoal, desse retângulo amarelo? Olha só. Fleury está praticamente na metade desse retângulo amarelo. Neto, e o que fazer? Turma, aguardar uma oportunidade para a gente entrar. Então, Fleury, pessoal, tá muito, muito próximo de dar uma oportunidade para a gente, tá bom, turma? Então, a gente vai aguardar Fleury dar um sinal para a gente poder entrar. Neto, se perder esse retângulo amarelo, pessoal, se perder, Fleury pode ir até a região dos R$14, tá? Que mesmo assim ainda não é um problema. Do meu ponto de vista, só vai ser um problema abaixo dos R$13, que aí vai ficar difícil e provavelmente Fleury vai ter que sair do nosso radar. Então a gente aguardou paciente para o quê? Para que Fleury voltasse nesse retângulo e agora a gente vai aguardar dar uma possibilidade de entrada na compra, tá, turma? Olha só que defesa tem nesse retângulo amarelo aqui. Então, o ideal é Fleury parar de cair, tá, turma? E dar um sinal de compra. A gente vai ter um risco maior do que o risco que a gente correu em Banrisul, mas faz parte, tá bom, pessoal? Turma, vamos continuar o nosso vídeo, pessoal. E agora com Copa, que também não está dando uma oportunidade ainda. Copa fez máxima em $116,94 e mínima em $107,95. Uma queda superior a 3%, turma. Aqui está o papel, pessoal, de Copa. E como vocês podem ver, turma, Copa ainda não chegou nessa região aqui que eu falei, entre 106, e $105. Então, Copa ainda não chegou nessa região, tá, pessoal? Mas tá muito próximo de chegar, tá? E me deixa sem ter muito o que falar, do papel, pessoal, porque o papel ainda não testou essa região aqui, tá bom? Que a gente tá esperando, tá aguardando que o papel teste, para depois o papel dar uma entrada. Mas como vocês podem ver, pessoal, se a gente for pegar daqui mais ou menos, do dia 10 até agora, foram formados 9 candles, tá, turma? E desses 9 candles, vou considerar que um foi praticamente um doji, apesar de estar um pouco vermelho aqui a barra, o corpinho que tem está um pouco vermelho, e somente 3 dias com candles verdes, pessoal. Mas candles pequenos em relação aos candles vermelhos. Então, Copa, no momento, Copa tá mais arriscada que inclusive Fleury, tá, pessoal? Então, não tem como a gente pensar em uma oportunidade de entrada sem que o papel venha testar, deixa eu me tirar, sem que o papel venha testar essa região daqui
E eu já começo a acreditar que ele vai lá na região dos $100, tá? Para mudar esse cenário de Copa, tem que acabar o conflito no Oriente Médio, a guerra lá no Oriente Médio, e restabelecer tanto a produção quanto a distribuição de petróleo, já que combustível é um dos maiores custos da empresa, tá bom, turma? Turma, continuando, né? Agora a gente vai para a maior alta da semana passada na B3 e, segundo alguns critérios, foi na ação de Eneva. A ação fez R$ 25,99 na sua máxima e R$ 20,17 na sua mínima da semana passada. Uma alta, turma, superior a 24%. Olha que bacana tá esse papel, pessoal. Superou, né, essa região aqui dos 22,50 e foi praticamente lá no 26, né? Pessoal, o papel no momento não tá dando nenhuma oportunidade, tá? E é aguardar, turma. Se o papel conseguir voltar na região dos 21, 20 reais, eu cogito colocar Eneva no nosso radar, tá? Porque eu vou botar aqui no gráfico de uma semana, turma. Olha como o papel tá bacana. Depois que ele superou a região dos 14,50, o papel andou e andou bonito. Não tem muito o que fazer agora, tá, pessoal? Como vocês podem ver, o papel tá muito próximo, né, da extremidade desse canal, né, dessa linha pontilhada aqui. A gente teria que esperar ele voltar na região de 21, 20 para ficar mais próximo da linha amarela, tá, turma? Para daí a gente poder pensar em uma entrada caso o papel dê uma oportunidade. Mas no momento, nada para ser feito em Eneva, somente aguardar, tá, turma? Pessoal, agora a maior queda da semana passada, segundo alguns critérios nossos, e foi na ação de Minerva Foods. O papel fez máxima em R$ 4,45 e mínima em R$ 3,63. Uma queda, pessoal, superior a 14%, turma. Pessoal, parece que a gente pegou o gráfico de Eneva e colocou ao contrário, né? Mas caramba, turma, nesse vídeo, né, eu fiz, né, a comparação dos 9 últimos candles de Copa e tinha 3 candles, né? Tinha um doji e 3 candles verde. Turma, se a gente pegar os últimos 9 candles, aqui tem 2 verdes, tá? Sendo que esse daqui, que é um dos verdes que tem, é praticamente, turma, praticamente um doji. Então, o papel está muito complicado. O papel caiu bastante, turma, na quinta. Caiu bastante na sexta. E não tem muito o que fazer, pessoal. O papel, para vocês terem uma ideia, turma, da onde ele está, né, aqui no 3,64, que foi o fechamento, até aqui, né, os 4,70, vamos ver, turma, mais ou menos essa região aqui, até mais ou menos aqui. Pessoal, para voltar na linha amarela, o papel tem que subir mais de 29%, pessoal. Então o papel tá muito, muito, muito complicado. Só para vocês terem ideia também, pessoal. Turma, aquilo que eu falo sempre, né? Olha, a mínima foi em R$ 3,63 e o fechamento foi em R$ 3,64. Ou seja, praticamente, né, por um centavo, praticamente o fechamento foi na mínima do dia, que também foi a mínima da semana. Então, isso complica muito. Eu acho muito complicado papéis com valor nominal menor que R$ 5 e 2
quando o papel está caindo, é muito complicado fazer qualquer operação, principalmente para tentar pegar uma reversão, turma, quando o papel fecha na mínima do dia, que é geralmente também a mínima da semana, tá bom? Que foi praticamente o que BIF fez, né? O que Minerva Foods fez aqui. Ele teve a mínima em 3,63 e fechou em 3,64. Então, muito complicado. Pessoal, vou colocar aqui em um ano só para a gente ver. Olá, turma. O papel pode tranquilamente cair. Deixa eu colocar aqui mais ou menos. Mais 15%, turma. Tranquilamente o papel pode cair mais uns 15%, tá bom, turma? Então, nada para ser feito. Ah, Neto, mas e uma compra? Deixa eu botar de novo em um dia. Para vir pelo menos próximo dessa região. Turma, é uma estratégia boa para um papel que não está derretendo como esse, né? Porque olhe a última vez que esse papel tocou nessa linha amarela. Foi aqui, no dia 11 de fevereiro, turma. Foi a última vez que esse papel tocou. Então, muito complicado, tá, turma? O papel vem de lá para... Só para a gente ter uma ideia, o papel, desde a última vez que ele tocou nessa linha amarela até agora, ele caiu mais de 37%, turma. Então, não dá, pessoal, para tentar improvisar aqui, tá? Às vezes é uma boa estratégia, quando o papel toca nessa linha pontilhada, tentar uma reversão pelo menos até a linha amarela. Só que não é o caso no momento, tá bom, turma? Pessoal, aqui, né, tá o nosso quadro de operações. E é isso, turma. Esse foi o nosso radar semanal. Espero que tenha contribuído para vocês, tá, turma? Peço a gentileza para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Pessoal, nos ajuda muito se você compartilha esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem. Mesmo que a pessoa não tenha tanto interesse assim no mercado de capitais, na bolsa de valores, mas vai que desperta esse interesse nelas. A taxa de juros está caindo, turma. Não sei o quanto ela vai cair, né? Muita gente acredita que vai chegar em torno de 12,75% a 13% ainda esse ano. Então, vai continuar alta, bastante alta comparado em relação ao resto do mundo, mas é importante vocês já começarem a entender sobre bolsa de valores e mercado de capitais, tá bom? Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Nos vemos no próximo Radar Semanal. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.